está aberta a sala das professoras. Esse é um podcast que a gente está fazendo uma campanha para deputadas federais com 4 mulheres professoras. Nós formamos uma chapa coletiva chamada Vozes da Educação, pelo PSOL, com o número 5005, e aqui nós vamos debater vários temas, porque educação é falar sobre a sociedade, né? E aí a gente vai começar por algo que nós sempre fazemos nas escolas, na sala de aula, que é a nossa chamada. Eu quero chamar aqui a nossa primeira professora, Érica Pontes. Presente. Liana. Presente. Professora Rebeca. Presente. E eu, professora Ana Karina, presente. Todas nós aqui presentes na sala das professoras. Nós trouxemos um tema super relevante para a gente estar debatendo hoje, que é sobre o antirracismo nas escolas, né? Um tema fundamental. E aí, gente, eu queria que a gente pudesse começar com a nossa primeira tarefa de classe. E aí eu gostaria muito que a professora Liana pudesse abrir esse debate. Pronto. Gostaria de começar me reafirmando, né, como uma mulher negra, e como o racismo esteve presente durante toda a minha vida, até mesmo quando eu não entendia que algumas situações era racismo, né? E eu entendi que eu não poderia me calar. O racismo, ele é muito cruel e foi muito impactante na minha vida. E a última situação que eu digo que me deu um alerta, que eu entendi que a minha voz, ela não levava só a minha história, mas a voz de outras pessoas iguais a mim. Que foi o que aconteceu comigo no dia 31 de agosto de 2024. Eu morava na Frei Cirilo, morei durante muito tempo, 2017 até 2022. Minha filha estudava numa escola que fica na Frei Cirilo e eu frequentava um supermercado praticamente diário. Eu só moro eu e minha filha, então sempre íamos nesse supermercado. E fiz um dos dias o que eu fazia diariamente. Entrei no supermercado tranquilamente, coloquei as coisas no meu carrinho, fui almoçar e depois fui pro caixa, paguei minhas compras e quando eu estava saindo do supermercado, eu fui abordada. Coincidentemente, eu era a única negra que estava saindo e fui abordada, já chamada de ladra, de vagabunda. Eu confesso que minha primeira reação foi achar que era uma brincadeira. Olhei assim pro lado e não entendi, segui andando. Quando eu percebi que tinha uma segurança, uma mulher e um homem do meu lado, impedindo a minha passagem. E quando eu entendi que não era uma brincadeira, que era algo sério, que eu fui impedida de continuar andando, né? Quando ela me tocou, eu comecei a filmar. Por medo de morrer, não por outro motivo. E fui agredida por um único motivo, por ser negra. E quando veio os outros seguranças já me abordando, me questionando cadê a nota fiscal, reafirmando que eu era ladra, que eu era vagabunda, que eu tinha roubado, que eles tinham visto na câmera. E eu lembrei do que minha mãe sempre me falou. Toda vez que você entrar numa loja, sempre deixe o cupom fiscal fácil acesso. Ou na bolsa ou no bolso, que você consiga pegar rapidamente. Isso para mim é uma prática que eu sempre fiz. Eu estava com a ecobag, coloquei na bolsa e estava com 2 sacolinhas. E o segurança ele já veio me puxando e eu rapidamente, gravando, ainda consegui pegar a nota fiscal e mostrar para ele que a escova de dente de R$ 4,79, que ele estava me acusando de roubo, estava no cupom fiscal. E aí depois que ele pegou o cupom fiscal e foi comprovado que eu não era ladra, que eu não tinha roubado, mas mesmo assim ele afirmando que tinha visto nas câmeras, eu entrei no supermercado e comecei a gritar, chamar o gerente, todo mundo parou. E quando o gerente veio me atender, ele disse que se eu quisesse ver o que tinha nas câmeras, eu fosse na central deles, que era em Maracanaú. E nesse momento eu me senti assim, isolada. As pessoas até ficaram me questionando: Liana, como é que tu conseguiu gravar? Por medo de morrer. E minha filha achar que a mãe dela era ladra. Foi meu único pensamento, de me defender. E eu sei que tudo isso poderia ser evitado se antes dessa abordagem eles tivessem ido no caixa, pedido que fosse reimpresso a segunda via da nota fiscal,
ou tivesse me perguntado, que eu teria mostrado, não teria motivo de não mostrar. Mas isso aconteceu comigo, mas não foi um caso isolado. Infelizmente, acontece todos os dias. E não foi a última situação que eu tenho a relatar de racismo. Mas esse caso me fez entender que eu não poderia, a partir dali, me calar. Eu sempre dizia que me dói muito saber que eu vivi muitas situações que minha mãe, minha avó, os que vieram antes de mim passaram. Mas depois dessa situação, me dói muito pensar, olhar para o futuro e que minha filha possa passar por uma situação assim. Isso é o que me dói mais. Porque o racismo, ele tá em todos os lugares. Eu lembro de situações quando eu era criança, ir no salão com a minha mãe e ficarem insistindo, porque tu não alisa o cabelo. Ou então, quando iam falar da minha beleza, ressaltavam assim, você tem uns traços finos, teus cabelos nem são tão ruins assim, né? Não é tão ruim assim, como se fosse a tua beleza, mas sempre tem um mais, como se fosse para amenizar a situação. E a partir dessa situação, desse caso do Center Box, né, que eu fui e segui todos os passos no quais são recomendados, porém, muita gente não sabe, né, o que fazer numa situação dessa, como proceder. E o que me doeu foi minha filha me perguntando, mamãe, acho que uma semana depois, e se acontecer comigo? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou saber me defender? Então, eu acho que é importante a gente discutir essa educação antirracista para que o bullying não vire um racismo recreativo, fora da escola não vire uma violência e não se torne um crime. Porque não basta só denunciar. É importante falar sobre, debater, conversar, ensinar, formar. Tudo isso é importante para a gente construir uma sociedade que os nossos filhos, a nossa juventude, possa viver sem o medo de ser vítima de um crime pelo simples fato da sua cor de pele. Passar a fala para você, Érica, que eu tô... Diana, primeiro minha solidariedade, a parte aqui minha mão. Tamo junta... Desde sempre, né? Desde a ancestralidade. E essas situações sempre emocionam a gente, porque também, né, para quem tá só nos ouvindo, eu também sou uma mulher negra de pele clara, e a gente sofre isso desde que nasce, né? Na hora que nasce, a gente sofre isso. E a gente passa boa parte da vida, se a gente não tem letramento racial, a gente tá aqui também com duas companheiras valorosas aliadas. A gente fala muito de letramento racial para as pessoas brancas, né, serem nossas aliadas. Mas a gente também precisa de letramento racial para se reconhecer, porque o racismo ele é tão estrutural que ele tenta apagar a nossa identidade. Ele apaga os nossos pesquisadores, ele apaga a nossa história, ele apaga a nossa identidade. É tanto que você falou aí do cabelo. Eu tive período da vida de alisar o cabelo. Porque como eu sou uma negra de pele clara, eu nunca fui negra, né? Até hoje. Eu disse, mas você não é tão negra assim, você é moreninha. Aí você tem um leque, uma cartela de cores, né? Morena jambo, morena clara, morena bronzeada, morena, né? Cravo e canela, né? Um clássico. A gente nunca é negra, né? Isso é uma tentativa de apagamento. Então, se reconhecer como uma pessoa negra, por exemplo, para mim isso só aconteceu quando eu estava na universidade. Me reconhecer como uma mulher negra. Mas esses momentos de racismo, eles vêm desde a infância, né? É o cabelo que é pichain, é o cabelo que é ruim, é o seu nariz que não é adequado, é a sua boca que é grossa demais, né? Eu que sou uma mulher mais voluptuosa, para usar um termo, mais os quadris mais largos. E aí, quando você chega, né, na fase da maternidade, se você tem um quadril mais largo, você vai parir muito rápido. Boa parideira. É uma boa parideira, você vai aguentar a dor, né? E aí a gente sofre mais violência obstétrica. Sim. Então, é um conjunto de estruturas físicas,
emocionais, culturais, que vão fazendo com que a nossa identidade se apague. E aí, você falando do seu relato, eu nem queria lembrar dessa história. Mas eu passei por um momento, assim, a minha mãe querida, Sheila, maravilhosa, minha mãe querida, ela é uma mulher branca. O meu pai é um homem negro e a minha mãe é uma mulher branca. Então, estamos sempre juntas, né? Viajando e tal. Nós tivemos um episódio de viajar para Bolívia, alguns anos atrás. E aí, quando a gente voltou, assim, a gente sempre anda junto. Às vezes, as etiquetas da bagagem, como eu faço isso de forma mais ágil, as etiquetas da bagagem, tudo fica no meu nome. E quando a gente estava voltando para o Brasil, em 2017, a minha mãe, como uma mulher branca, com as coisinhas dela lá, uma bolsa cheia de remédios, de medicamentos, né? Porque ela é diabética e tal, hipertensa, passou tranquilamente. Eu estava atrás dela na fila, ela passou, né, pela... até esqueci o... Portão de barco. A checagem lá. E aí, quando eu fui passar, aí reviraram a minha bolsa, o cachorro foi cheirar minhas coisas. Eu tive que passar pela revista, eu tive que passar por uma máquina, eu me senti uma folha de papel na impressora. Aqueles scanners humanos, né? Fiquei lá toda aberta, assim, passando pela máquina. E ainda assim, não encontraram nada na minha bagagem, não encontraram nada na minha roupa. E eu tive que passar pela famosa revista vexatória. Que na época, eu ainda estava entendendo o que era isso. Já trabalhava, já era militante e tal, mas a gente via os relatos. E aí eu passei até eu entender. Aí eu tive que ir para uma cabine com uma policial boliviana, só eu e ela. E eu tive que tirar a roupa, me agachar, para saber se tinha drogas, né, dentro do meu corpo. E eu fiquei desesperada. Minha mãe já estava lá fora, depois eu soube que ela estava lá fazendo um escândalo, porque a filha tinha ficado para trás, né? E eu lá presa sozinha, eu e a policial. Eu disse, meu Deus, essa mulher pode dizer o que ela quiser sobre mim, porque estamos só nós duas. Não tem ninguém para me amparar aqui. E o meu espanhol é muito ruim. Então, assim, foi desesperador. Desesperador. E aí, no final, ela disse, não, fique tranquila, a policial, me acalentando, porque eu já estava, né, no desespero. Ela disse, não... e por que está acontecendo tudo isso? Eu passei pela máquina e tal, e ela relatou que diz assim, não, é porque você é uma mulher que tem um quadril muito largo. Meu Deus. Uau. E normalmente as mulheres são usadas como mula e escondem as drogas nos quadris. Nossa, gente. Que é um marcador do racismo, né? Nossa, foi destruidor. E a partir desse momento eu digo, não... E aí é o diálogo que a gente tem que ter. A minha formação acadêmica é na geografia. Eu sempre gostei de falar de meio ambiente. Está aqui na minha blusa, meio ambiente. Mas, pela nossa condição de ser mulher, e no meu caso, de ser uma mulher negra, você vai tendo que estudar. Você é obrigada a ir para você aprender a se defender. Sim. Né? Para você aprender a sobreviver, que foi o seu caso, né? Como foi que você conseguiu gravar? Treino. A gente treina o tempo todo a ficar na defensiva. Isso. Porque a gente vai passando pelas situações e tal. E aí, enfim, várias situações também. E agora os cuidados, né? O que eu faço? Eu tenho que treinar meu filho. Sim. Porque é um menino negro também. Então, treinar seu filho, minha filha, os nossos alunos. Os nossos alunos. Então, é um processo, assim, difícil. E aí a gente precisa das pessoas aliadas também. Sim. Porque às vezes a gente não dá conta sozinho. Aí eu queria, assim, né, primeiro me solidarizar, né? Os relatos são bem fortes, impactantes, né? Fazem a gente, inclusive, se emocionar. Então, me solidarizar com as duas, né? Porque é isso, né? A gente está numa estrutura racista, né? Nossa sociedade é racista. O capitalismo, ele foi construído a partir do racismo, né? Sobretudo aqui no Brasil, né? Então, mas eu queria perguntar para a Liana, até para as pessoas que estão assistindo, porque eu acho que muita gente não sabe o que fazer quando acontece algo como você passou, né? Então, talvez ajudasse como foi o processo, o que é que você fez, o que fazer, a sua experiência, até para as próximas pessoas também conseguirem denunciar. Pronto. Quando aconteceu a situação, eu liguei para a polícia. É próximo de uma delegacia, né? O 6º DP de Messejana. A viatura veio rapidamente e os policiais me indicaram aí na delegacia mais próxima
fazer o boletim de ocorrência. E foi exatamente isso que eu fiz. Porém, o que é que eu indico, né, por conta da minha experiência, é ir para a delegacia especializada em crimes raciais. Porque da delegacia de Messejana, demorou 1 ano com minha advogada tentando para transferir o meu caso para a delegacia especializada que é a DECRIM. Então, minha indicação é denunciar diretamente na delegacia especializada, porque isso vai facilitar a sua denúncia e essa denúncia posteriormente virar um inquérito e seguir os passos da justiça, né? É denunciar. Sim. Denunciar, pedir ajuda mesmo. Se conseguir filmar, falar sobre, temos que falar. É um assunto que sempre me deixa sensível, Sim. porque é uma ferida aberta, que sangra e sangra diariamente. Mas eu acho que calar não é opção, né? Calar nunca é opção. Então, denunciar, falar sobre, conversar sobre, e nós, enquanto mulheres, mães de crianças negras, conversar com os nossos filhos, né? A educação, ela tem um papel fundamental na construção de uma sociedade antirracista. É importante trabalhar e falar sobre o racismo nas escolas para que essa formação, essa conversa ultrapasse os muros da escola, né? E na escola a gente também tem, a gente vai falar um pouco também a gente vai gravar um programa sobre gênero, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Mas eu gosto sempre de frisar onde eu passo, que as escolas têm a obrigação de ter a comissão de prevenção e proteção às violências. E nessa comissão, porque às vezes aparece um caso de racismo na escola e automaticamente as pessoas querem ir direto para a delegacia. Isso é importante, né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, de criança com criança, você vai levar uma criança de 10 anos para a delegacia? Então, tem um cuidado também com a proteção daquelas crianças, porque as crianças não nascem racistas. Sim. Elas estão reproduzindo uma estrutura. Então, também com crianças e até com adolescentes também. Eu acho que dentro da escola, quando isso acontece, a gente tem que partir primeiro pela questão do acolhimento, do reconhecimento e da questão pedagógica. Então, acho que o primeiro passo, se isso acontece dentro da escola, é analisar através das comissões, as comissões de prevenção e proteção à violência. Se na sua escola, você que está nos ouvindo, se na sua escola não tem, se você é do Ceará e sua escola não tem, sua escola tem que ter, inclusive as privadas, né? Escolas públicas e escolas privadas. E aí vai ter um espaço de acolhimento, de entendimento daquela situação, de uma resolução a partir do aspecto pedagógico e, obviamente, se for uma coisa mais grave, em especial com os adolescentes maiores, aí sim, né, encaminhar através da família para uma delegacia. Mas, em especial, quando a gente está falando de criança, eu acho que a gente tem que trabalhar com a educação antirracista. E nós, pessoas brancas, né, para a gente ser verdadeiramente aliada, a gente não pode silenciar, né? O nosso silêncio, ele pode ser, ele vai ser responsável pela manutenção do racismo e tudo mais, né? Então, para a gente ser aliado, a gente não pode se omitir e a gente tem também que estar, né, ombro a ombro nessa luta né, contra o racismo e tudo mais. Então, a gente dá para vislumbrar diante disso que as posturas individuais, elas têm consequências, né? Então, assim, a gente trouxe essa pauta por ser muito importante. E aí a solidariedade às duas companheiras, a Érica e Liana, que aqui estão passando por essa situação. Mas não são só a Érica e Liana, são todas as pessoas negras que passam, até as que não conseguiram identificar, que a Érica colocou muito bem, a importância de poder estudar para poder compreender essas violências que às vezes passam por sentimento, mas que a gente não sabe definir em palavras. Mas as emoções são muito fortes, né? Eu tô aqui arrepiada. Eu gosto de dizer que, às vezes, a gente não sabe identificar exatamente a situação racista, mas a gente tem que ouvir o nosso incômodo. Então, eu sempre gosto de dizer, eu disse, menina, aconteceu determinada coisa, e eu fico procurando, eu disse, mas por que aquilo aconteceu? Quando eu não acho uma justificativa plausível, eu continuo com aquele incômodo, eu disse, isso deve ir para a caixinha do racismo. Eu tenho as minhas caixinhas internas, né? Se eu não estou achando o motivo disso aqui, a caixinha é o racismo. E aí, tempos depois, eu consigo identificar, mas não é simples.
O racismo no Brasil, ele é muito bem estruturado, que a gente tem dificuldade de identificar. Muito. A gente diz que é sutil, mas é bem estruturado mesmo. Sutil não. estruturado. Não é sutil nada, é violento. É violento, Dá pra é dizer que cruel. violência é sutil, né? É porque usa de mecanismos muito bem elaborados. E aí eu queria trazer uma outra coisa também que eu acho muito importante, dessa questão do estudo, para a gente poder ficar antenado o tempo todo, porque não são só as pessoas negras que têm que estudar. Eu acho que nós, brancas, temos que estudar muito mais, porque não são as pessoas negras que são responsáveis pelo racismo. Somos nós, brancos, que promovemos o racismo, né? Então essa estrutura ela foi toda orquestrada por pessoas brancas, homens ricos, os colonizadores em especial, a gente sabe disso. Mas a gente precisa estar preparadas para uma escola que reeduque, né, que negue essa sociedade. Olha que interessante, uma educação para negar a sociedade, então é algo tão delicado, tão profundo, né? E aí eu queria abrir um parêntese que aconteceu um caso que vai fazer exatamente 4 anos, né? Na escola em que eu trabalhei, de alunos que fizeram um ato em frente à escola, exatamente no mês de setembro, vai fazer 4 anos agora, é um ato antirracista, porque aconteceu um caso de racismo, e o que os alunos falavam, professora, a gente já entregou o caso, né, no caso para a gestão, e a gente não viu que não foi resolvido. E a gente quer uma solução. A gente não quer só ser escutado. A escuta ela é muito importante. O acolhimento ele é muito importante. Mas o acolhimento não pode ser só ouvir, é tomar decisões, Caminhar, né? Exato. Às vezes você pode até não saber o que falar, dá um abraço, ou então dizer assim, estou com você. Agora, tentar justificar o injustificável, que é a violência, que é o racismo, isso, nossa, destrói qualquer um. E aí eu queria indicar esse livro, porque como eu fiquei do lado dos alunos que fez o ato, estava com eles na rua e tal, eu fui chamada de inimiga da escola por alguns colegas na época, e eu me senti muito mal, porque eu defendo a escola. Como é que eu sou inimiga se eu defendo a escola e a educação? E foi esse livro aqui, O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que veio explicar, né? O letramento veio me explicar qual era o meu papel, que eu não estava errada, que eu sou inimiga, sim, de uma escola racista. E eu tenho que ter orgulho disso. Sim. Então, eu queria fazer essa colocação, porque eu acho fundamental para todas nós, né? E diante de todo esse primeiro exercício, que foi um exercício muito difícil, certo? A gente vai agora para o nosso segundo exercício, que também é muito importante sobre essa pauta. Eu queria trazer um áudio, inclusive, né, da professora Rosilene Alves, uma professora de História, colega nossa do chão da sala de aula. Da geografia também. Da geografia e da história, coisa boa. Também representada por ela nesse áudio da Rosilene. E vamos ouvir aqui. Olá pessoal, sou professora de geografia e vou compartilhar com vocês um pouco das minhas práticas antirracistas na formação docente e discente. Primeiro, considerar que tem protocolos implantado, pensado, implementado pelas redes de ensino para combater o racismo pelo viés da identificação, enquadramento, punição. É importante, né? Mas não pode ser a única via de combate. Eu penso que eu estou mais ligada à segunda perspectiva, né? Eu trabalho no fortalecimento da consciência racial e do pertencimento ao lugar, ao povo, à cultura. E a minha referência principal são os marcadores das africanidades da Sandra Petit, não sei se vocês conhecem. Portanto, eu trabalho com a origem do nome, com pessoas negras de referência, com topônimos de origem indígena e africana. Enfim, eu acho que esses são alguns, né, caminhos possíveis de formação, de fortalecimento, de construção da consciência racial, né, que eu falei anteriormente, com base no que eu acredito, né. É isso. Um abraço e até mais. Quero agradecer a professora Rosilene Alves pela participação. Foi objetiva, foi direto ao ponto, muito profunda, né, nas colocações dela. Eu queria que a Liana pudesse desenvolver um pouco sobre essa educação antirracista. Pronto, enfrentar o racismo começa na escola e na formação. Temos 2 leis, né? A Lei 10.639 de 2003, que diz que temos que ter a história africana e afro-brasileira, e depois essa lei ela foi ampliada pela Lei 11.645/2008, que inclui também a população indígena, a história da população indígena. E aí eu faço umas observações, indagações aqui, umas perguntas.
Por que quando a gente estuda a disciplina de história, a história da África, a gente só estuda a escravidão? Não estuda antes. Porque antes a África tem muita história. Por que na disciplina de geografia não temos o mapeamento e o conteúdo dos povos quilombolas aqui no Brasil? Não, e a África é tido como um país, né? A Europa tem não sei quantos países, mas a África é só a África. Exatamente. Aí eu tenho outra observação também em relação à disciplina de biologia. Quando a gente está estudando o corpo humano, né, a gente tem nos livros de biologia a representação do corpo humano, mas o corpo humano, apenas o corpo humano branco. Né? Não temos essa representatividade dos conteúdos, que eu não quero só ter essa obrigatoriedade. Não é para ser uma obrigatoriedade, é para ser algo natural, porque faz parte da nossa história, faz parte da história do Brasil, faz parte da história da humanidade. Então, eu sempre fixo que, além de ter a formação, precisamos também de material representativo da população, a população negra, porque a construção da identidade dos nossos jovens, das nossas crianças, ela começa na escola. Como é que eu abro um livro de biologia para estudar sobre o corpo humano e não me identifico com aquele corpo? Não me representa? Não tem nada parecido com a gente. São muitas lacunas, né, que precisam ser preenchidas, ser respondidas. E eu penso muito sobre as leis. Falei, gente, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ter uma lei. Precisa ter uma lei para se fazer o óbvio. E mesmo tendo a lei, infelizmente sabemos que não é uma realidade presente em todas as escolas. Temos muitas lacunas sobre a educação antirracista. Uma luta que parece que não finda nunca. Não acaba. Não acaba. E você falando aí da biologia, eu me lembrei de que nós tem um termo que a gente hoje já reconhece, que é o racismo científico. Sim. Então, aquela ideia que eu falei antes de que a mulher negra é boa parideira, que a gente aguenta mais dor, isso já foi escrito, né? Foi. De que as mulheres, né, médicos, isso já foi tido como ciência, de que os homens negros são mais fortes, eles aguentam mais peso, que as mulheres negras aguentam mais dor, fruto dessa sociedade escravista que nós tivemos, né? Em que a gente passou muito tempo. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Eu disse, gente, até bem pouco tempo atrás, eu nem poderia ser professora de vocês. Vocês iam me ver como objeto na feira. Sim. Inclusive, eu digo isso às vezes, assim, num tom de autoridade. É tipo assim, você me respeite. Porque as pessoas que vieram atrás de mim lutaram muito para que eu estivesse nesse lugar. Sim. E digo muito também a partir da minha experiência. Eu tenho um doutorado em geografia, né? Mas, obviamente, eu não tenho cara de doutora. Então, assim, todas aquelas situações em que você imagina que um doutor é quem? É um pesquisador, né? É um homem branco, de óculos, né? E mesmo quando é uma mulher muito elegante. Aí aparece a Érica, com um turbante na cabeça, uma camiseta, né? Toda despojada, diz assim, mas você é quem? Eu disse, eu sou a professora. Eu já passei por essa situação várias vezes, de chegar em algum lugar para dar uma aula, dar uma palestra. Ela disse assim, não, a gente vai ter a palestra e tal. Eu disse assim, sou eu, a palestrante. E tal, várias vezes. Inúmeras. Também tem esses relatos. E aí eu vou resgatar minha mãe aqui de novo. Quando eu terminei o doutorado, faz muitos anos, né? E aí a minha mãe fazia questão de dizer para todo mundo. Ela ia marcar um médico, né? Porque médico e advogado sempre é doutor, né? Desde sempre. A gente das outras áreas, né? Das humanas, não é doutor. E aí ela ia marcar o médico e dizia assim, a senhora quer marcar pro doutor fulano de tal? Eu disse, eu quero. Mas ele é doutor mesmo? Ele tem doutorado? Porque a minha filha tem. Né? E aí, às vezes, eu ficava encabulada com isso. Mas com o tempo, eu entendi que isso é importante. De me colocar. Mas como eu sou mulher, e como eu sou mulher negra, parece arrogância, né? Sim. Mas é uma necessidade de fazer essa demarcação de território. Por que as pessoas negras não podem estudar muito? Por que as pessoas negras não podem estar nos espaços elegantes? Por que as pessoas negras, inclusive, com os seus marcadores, né? De imagem e tal, que a Rosilene falou, né?
A gente não pode estar nesses lugares chiques, elegantes, nos espaços de poder. É isso que a gente quer, né? A gente está em todos os espaços. Mas eu acabei me esquecendo aqui da Rosilene. Rosilene, obrigada, companheira da geografia. Queria trazer 2 pontos. Pegando aqui o gancho da Ana Karina. Ana Karina fez um exercício e faz, né? Somos companheiros de muitas lutas, que a gente quer muito das pessoas aliadas. Que as pessoas brancas aliadas, elas mesmas façam seu letramento racial. Isso. Porque tem muito disso, inclusive, na escola. Semana da Consciência Negra na escola. Quem é que trabalha? Professoras e professores negros e negras. Aí fica todo mundo assim, não, eu não vou me meter nesse assunto, porque eu não sou uma pessoa negra. Oi? Aí a gente fica com sobrecarga de trabalho. Ainda tem outra observação. Isso é trabalhado num período no ano. Exatamente. Novembro. Apenas. E para o pessoal das ciências, a Rebeca vai me ajudar com esse aqui, né? Aquela da matemática, da ciência da natureza. O povo da ciência, da matemática e da natureza não quer se envolver. É coisa do povo das humanas. Aí fica 3 professoras doidas, desesperadas, tentando dar conta do letramento racial de uma escola inteira numa semana, porque são as pessoas negras que têm que esse protagonismo, né? Exatamente. Aí nessa hora protagoniza. Mas no resto do ano não é. E a turma da matemática e das ciências, né, da natureza, eles realmente faltam essa limitação aí, né, do conteúdo, da formação, porque a Liana estava citando aí as ciências, e a matemática, gente, ela surgiu, né, o berço da humanidade, a história da humanidade foi no continente africano, né? Então, a matemática, os egípcios, né, eles inventaram tantas coisas, né, e a gente não valoriza isso. Os livros didáticos, por exemplo, esses marcadores sociais, estão nos livros, né, é o menino branco, é a menina branca, né, então eles não têm essa sensibilidade, e falta, às vezes, a atitude, né, para aprender. Sim, se colocar. Vou falar em livro, vou aproveitar aqui e fazer uma divulgação. Vou trazer um livro aqui também, como a Ana Karina trouxe. Todo mundo trouxe o livro. Trouxe o livro. Hoje a gente lembrou, as professoras lembraram do livro. Era para trazer o livro. Eu tô lendo esse livro aqui, A Mística dos Encantados. Ai, que legal. Da Maria Moura dos Santos e do Marco Andrade Alves dos Santos, que são autores cearenses. E eu cheguei nesse livro pelo Clube do Livro da Casa da Igualdade Racial, que nós temos aqui no Ceará, em Fortaleza. O Clube do Livro está aberto, então se inscrevam, podem ir lá. E a gente se reúne na última sexta-feira de cada mês para debater um livro. Já foi debatido o livro do Itamar Vieira, O Torto Arado, e agora a gente está na segunda leitura, que é esse livro cearense. E próxima semana, não, né? Dia 28, a gente está gravando no sábado, viu, gente? Dia 21, né, hoje? A gente tá gravando no sábado 21 e o... 22 hoje. Hoje é 22, gente. Corta essa parte. A pessoa tá perdida no tempo. E na última sexta-feira de cada mês a gente faz o Clube do Livro. Mas, para não me perder de novo, as pautas sensíveis me fazem perder aqui o roteiro. Sim. Mas queria trazer também aqui uma homenagem que a Rosilene faz à professora Sandra Petit, professora da Pedagogia da UFC, que eu tive a honra de ser aluna dela. E a Rosilene traz no áudio os marcadores de africanidades. É um trabalho incrível que a professora Sandra Petit faz, da gente se voltar para o que a educação, para que a ERE, né? Educação para as Relações Étnico-Raciais, nos ilumina no chão da escola, que é construir essa identidade, a gente se reconhecer como pessoa negra, entender a nossa história, né? A gente ter pertencimento, né, entre nós, os nossos pares e a nossa ancestralidade. Sim. E a Sandra Petit faz isso com esses que ela chama de marcadores de africanidades. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com ela, então teve 2 momentos incríveis na disciplina, que ela trabalhou isso, ela explicou essa metodologia pra gente. Ela fez um momento culinário. A gente foi pra cozinha, né? Ela levou e panela de barro e os temperos e aquele negócio da gente cozinhar conversando e ela explicando de onde é que vinha cada tempero, cada coisa, assim, para se entender como coletivo, como família, para trazer a ancestralidade. Foi incrível lá na FACED da UFC, onde eu estudei, né, que eu fiz pedagogia também, me concluí recentemente. E o outro momento foi que ela nos levou para um terreiro de Umbanda.
Porque um outro problema que as pessoas negras sofrem gravemente é o da intolerância religiosa, né? As religiões de matriz africana são drasticamente ameaçadas cotidianamente. E a gente foi conhecer o terreiro, foi incrível. Então, abraço para a professora Sandra Petit, e essa metodologia, sim, dá para a gente levar para o chão da escola cotidianamente, que é um trabalho incrível. E durante todo o ano, não só no mês de novembro, né? Como as escolas costumam a fazer. Sim. Isso. E, assim, a gente que está na escola, né, nós que somos pessoas brancas e que queremos ser aliados nas escolas, é o que a Erika falou, né? Não dá para a gente ficar só vendo as professoras negras, os professores negros, para lá e para cá, fazendo as atividades e não querer aprender, gente, né? Ter uma solidariedade de perguntar, vocês vão fazer um evento, eu posso ajudar em alguma coisa, né? Colocar na massa mesmo, né? Mas, claro, não tirando o protagonismo, né? Eu acho que, inclusive, na nossa cidade, no nosso estado, tem muitas lideranças negras, né? Levar essas lideranças negras para a escola, os movimentos sociais para a escola. Saudar o MNU, hein? Sim, né? Os movimentos sociais negros para essas atividades, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir, né? A gente branco produz o racismo o tempo todo. Então, a gente precisa atrás de informação para reconhecer isso que a gente está fazendo, né? Atrás de informação, letramento racial, para reconhecer, né? Tipo, são palavras, às vezes. São expressões que historicamente foram construídas e que a gente tem que dizer, isso aqui é uma expressão racista, e aprender com isso, e passar para frente, né? Então, a gente tem também um papel, e é um papel, inclusive, para dar protagonismo para as pessoas negras, mas também não deixar elas sem suportes, apoios, porque também é violento jogar toda a responsabilidade do racismo, ou então jogar toda a tarefa de destruir, como a Karina falou, né? A tarefa de destruir o racismo, de lutar contra o racismo é de todos nós. Isso, e a gente vai avançando, porque a gente ainda tem o conselho de classe, né? A melhor escolar, e a gente precisa trazer outros elementos aqui muito importantes também sobre essa questão do letramento, que, como professoras, isso não é uma postura para ser apenas individual, né? Eu acabei de afirmar na minha fala anterior que sim, as posturas individuais elas têm consequências, mas assim, meu curso foi de História e a minha dissertação na época, em 2003, a minha monografia foi O Negro no Livro Didático. Tinha muito pouco material ainda na época, em 2003, e foi muito importante para mim porque eu apontei o material de estudo, de trabalho, que é o livro didático, como um material extremamente racista na ausência do negro no livro didático. E aí a gente tem pouquíssimas mudanças até hoje, gente, 2003, né? E aí, mais adiante, eu estava como professora temporária na Prefeitura de Fortaleza. Olha como é importante a instituição fazer o seu papel. Na época, a prefeita era Luiziane Lins, e ela permitiu, através da Secretaria Municipal de Educação, que os professores recebessem uma especialização de História da África, né, promovida pela Universidade Federal do Ceará. E eu corri para fazer, né? E aí fiz essa especialização, se não me engano, em 2008, né, História da África. E aí eu lembro que a dissertação, né, na época, tinha que ser voltada também para a temática, e eu escolhi literaturas africanas, né? Porque eu estava no ensino fundamental e achava muito importante levar uma leveza, porque era 2008, a época que as meninas alisavam muito cabelo, enfim. Isso me incomodava bastante e resolvi fazer essa metodologia de literatura mais agradável, né? E aí, para fechar, fiz recentemente 2 mestrados, um trabalhando exatamente o que eu mais gosto, né? Que é a questão do tema, né, racial e de mulheres. Então, um dos mestrados foi feito na URCA, que tem uma pegada muito boa na educação antirracista, recomendo que façam lá, né, mestrado em educação, e eu usei um livro maravilhoso da Jarídia Reis, ela tem ótimos livros, gente, sobre a pegada racial, e esse em especial foi o que eu trabalhei para fazer um produto final, né, elaborar um manual sobre 15 heroínas negras nas aulas de história. Então, ela é do Cariri, né? Ela é de Juazeiro, ela mora em São Paulo hoje, e ela é perfeita, maravilhosa. E foi feito em cordel, né? As 15.
Bom, vamos para frente, né? Vamos. Que temos muita coisa para fazer e é um tema que rende muito. Vamos para o nosso conselho de classe, que é aquele momento em que a gente coloca as questões em relação a quem foi aprovado, quem foi reprovado. Eu queria trazer aqui um aluno, né? Que é a delegacia, digamos assim, especializados, que foi colocada aqui no debate. E eu queria que a Liana dissesse aprovado ou reprovado essas delegacias. De recuperação, na verdade, porque eu tenho algumas observações. Primeiro, que só temos uma delegacia de crimes raciais. E crimes raciais não acontecem apenas em Fortaleza. Infelizmente, acontece em todo o Ceará. Outra coisa é sobre o acompanhamento das denúncias, né? De 2024 para 2025, a gente teve um aumento de não vou falar de números para poder não dar espaço para o erro. Mas foi quase o dobro de denúncias. Mas essas denúncias, elas não significam casos resolvidos, inquéritos abertos, investigações que passou pelo Ministério Público, que passou pelo Judiciário. Não temos esse acompanhamento dessas denúncias, é isso que falta também. Outra coisa que é uma observação sobre a formação desses profissionais que estão na delegacia. Exatamente, importante, né? E outra coisa é o acompanhamento às vítimas de racismo. Depois da denúncia, é a minha questão. O que acontece depois da denúncia, né? O meu caso teve uma grande mídia, divulgação. Eu consegui esse acompanhamento, mas não de forma... O Estado não me ofereceu. Né? Grupo de pessoas, o grupo de mulheres negras me apoiaram, profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, voluntários me ajudaram. Mas esse acompanhamento também é super importante, não basta denunciar. É preciso acompanhar essa denúncia até finalizar, concluir esse caso, né? Porque denúncia não significa que virou crime, que é crime. Precisa de uma investigação. E não se tem nem na Secretaria de Segurança dados sobre, e nem na Polícia Civil. Só temos gráficos sobre o aumento de número de denúncias de 2024 até 2026. Mas resolução ainda não, né? Tem só uma interrogação. Então já está de recuperação aí nas 4 matérias, né? Vou parar. A Secretaria de Segurança Pública melhorar esses índices. Então a Érica deixa de recuperação também. Dá de recuperação em 4 matérias. Não dá para ir para o EJA, viu? Se duvidar, se reprova aí. Eu também vou com as relatoras aí. Eu acho que as DECRIMs, elas têm que se ampliar. Já está colocado, provado que se aumentaram as denúncias é porque é preciso ter mais estrutura para poder acolher isso, né? Então é isso, vou com as relatoras. A gente já teve um avanço de existir, né? A delegacia especializada, mas a gente já sabe que não é suficiente. Então tem espaço aí para ampliação e melhoria. Então vamos reprovar, daqui a pouquinho a gente avalia, né? Se aprova ou reprova, mas por enquanto está de recuperação, assim como alguns gestores de escola que tem que não só ouvir, mas tomar resoluções. Dependência, Dependência é o novo. matéria. Vamos para a tarefa de casa, gente. Essa é bem mais rápido, tá? Eu quero que vocês anotem as questões. Primeira questão. Não segue a nossa página? Não conhece a nossa campanha? Pode, né? Anota aí, primeira tarefinha e a primeira questão, na verdade, @Vozes da Educação, PSOL, segue lá no Instagram. Segunda questão, espalha essa ideia de 4 professoras candidatas a deputada federal. Gente, do chão da sala de aula, da escola, e a gente traz aqui os debates exatamente porque a gente sabe onde é que aperta o nosso sapatinho na escola, né? E o terceiro exercício, as arrobas de todas nós. O meu é @prof.anacarina, Ana com 2 N's. O meu é @Liana B. Matias. O meu é @Beca Veloso. E o meu é @Erica.50. É isso, gente. Estamos encerrando por hoje, mas convidamos para vocês nos ouvirem e assistirem, quem quiser, né? O nosso próximo episódio, que a gente vai trazer outra temática muito importante do chão da escola. E é isso. Nós somos a gente... Vai. Nós somos a coletiva Vozes da Educação. E as professoras vão ocupar Brasília. Uhul.